Olá a todos! Este vídeo dá continuidade ao tema Genética de Populações. Nele são apresentadas algumas maneiras de se verificar como as populações podem estar geneticamente estruturadas. O material suplementar a esse vídeo já está no Google. Acesse o Moodle da UFAC e vá em Material de Apoio. Para começar, vamos só revisar alguns pontos. A gente viu que é possível amostrar indivíduos em uma população. Esses indivíduos são então genotipados e com isso a gente calcula a frequência genotípica observada. Dela a gente deriva uma frequência alélica e pode usar essa frequência alélica para calcular uma frequência genotípica esperada. A gente então está falando do teorema de Hardy-Weinberg. Eu posso comparar aquilo que eu observei com o que eu esperava usando o teste Q². Vamos ver essa animação que segue para entender por que eu posso usar uma frequência alélica observada para calcular uma frequência genotípica esperada. Imagina que eu tenho um tempo e uma trajetória determinada. Imagina que uma bola é colocada para percorrer essa trajetória no tempo determinado. Imagina que de tempo em tempo essa bola é fotografada. Se nenhuma mudança acontecer na bola, a bola no tempo 0 é exatamente a bola no tempo n, no tempo 1, no tempo 2, no tempo... Todas as fotografias da bola representam a mesma bola. Então a fotografia que eu tiro no tempo 3, ela retrata a bola no tempo 2 e, ao mesmo tempo, vai retratar a bola no tempo n. Essa ideia simples que está por trás do teorema de Hardy-Weinberg. Então, o teorema é a nossa máquina fotográfica, é ele que faz o registro. E a bola é a nossa população. Esses genótipos vão ficar inalterados se nada acontecer com eles e o teorema simplesmente retrata aquilo que estava no passado e projeta aquilo que vai estar no futuro. Então, quando a gente amostra uma população e verifica quais locos estão no equilíbrio de Hardy-Weinberg, é como se a gente estivesse verificando o estado da população de acordo com eventos passados. Então, a gente determina hoje a população que existia ontem. E o ontem está sempre relacionado com a frequência dos alelos. É por isso que a gente usa a frequência alélica observada para fazer as estimativas relacionadas ao teorema de Hardy-Weinberg. Então, o teorema de Hardy-Weinberg se baseia em 5 premissas, e se essas premissas forem satisfeitas, a população não muda. E aí sim a gente diz que o loco está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Eu pedi para vocês olharem no livro as informações sobre essas 5 premissas. Dito isso, vamos falar um pouco sobre medidas de variabilidade genética. Como é que eu posso medir a variação genética existente nas populações? As premissas relacionadas ao teorema de Hardy-Weinberg podem aumentar ou diminuir a variação genética existente nas populações. Eu só vou fazer uma ressalva aqui com relação à mutação. Mutação pode ser utilizada para explicar mudanças nas frequências genotípicas no tempo evolutivo, no tempo histórico. A curto prazo, normalmente ela não pode ser utilizada como explicação. Então você não assume que mutação é uma força importante para mudar, por exemplo, a estrutura genética de uma população que ocupa atualmente uma floresta. Nesse sentido, estou me referindo, por exemplo, aos animais e à maioria das plantas. Essa ideia eu já não posso utilizar se eu estiver pensando em vírus, bactérias ou mesmo alguns fungos. Nessa situação, principalmente dentro dos micro-organismos, mutação pode aparecer sim, já que eles têm um ciclo de reprodução bastante curto, e ela pode ser uma força importante para fazer com que novos genótipos apareçam. A gente tem aí o caso do coronavírus, por exemplo, que é o assunto do momento. Então, quando a gente imagina organismos com ciclos reprodutivos maiores, nem sempre a gente consegue usar a mutação para explicar o aparecimento de algumas novidades genéticas dentro da população. Claro que existem várias e várias exceções. Peixes, por exemplo,
constitui um grupo com muitas exceções a esse respeito. Mas aí você tem uma outra situação, que é o que é entendido como mutação. Você tem mutações pontuais e mutações de grande volume. Normalmente nos peixes são essas mutações de grande volume que participam do processo de produção de novos genótipos. Novamente, eu vou pedir que vocês se refiram ao livro para ter uma noção sobre as possibilidades de mutação moldando a constituição genética de diferentes populações. A primeira medida de variação genética que a gente vai tratar é a heterozigosidade. A heterozigosidade observada nada mais é do que a frequência de heterozigotos observados na população. Mas uma medida muito mais interessante, dada as suas implicações teóricas, é a heterozigosidade esperada. Ela é uma estatística que fala da probabilidade de encontro de um heterozigoto por um loco em particular. A fórmula é essa que aparece aí, e agora a gente vai precisar fazer uma pausa para entender exatamente o que essa fórmula quer dizer. Então vamos tentar entender a fórmula de heterozigosidade, mas ela já é conhecida de vocês, tá? Ela só não foi apresentada dessa forma. Vamos usar aqui o nosso velho conhecido quadro de Punnett para ilustrar a ideia. Imagina que eu tenho um loco com dois alelos, então eu tenho o alelo P, o alelo Q, e aqui eu vou ter, se esse loco está no equilíbrio de Hardy-Weinberg, as proporções de ocorrência de cada um dos genótipos esperados. Bom, se eu somo isso, me dá o todo. E essa é a ideia de heterozigosidade. Se eu pego o todo e tiro a soma dos homozigotos, o que eu tenho é a frequência esperada de heterozigotos. E isso nada mais é do que heterozigosidade. Pô, por que usa P ao quadrado então? Porque P e Q é uma situação cômoda, já que eu tenho só dois alelos. Agora imagina se eu tenho 10. Vai ficar P, que complica. Então a gente adota que P é a frequência de qualquer alelo elevado ao quadrado. E aí você tem uma outra coisa extremamente interessante, que a maioria dos alunos não vê. Se eu tenho uma frequência alélica qualquer, se eu elevo ela ao quadrado, eu tenho a frequência do homozigoto para aquele alelo. Então, se eu tenho a frequência de um alelo qualquer, quando eu elevo ela ao quadrado, eu tenho a frequência do homozigoto para aquele alelo. Se eu tenho a frequência de um genótipo ao quadrado, se eu tiro a raiz dela, eu tenho a frequência do alelo. De novo, se eu tenho a raiz quadrada da frequência de um genótipo, eu tenho a frequência do alelo. Mas essas observações só são válidas se o loco estiver no equilíbrio de Hardy-Weinberg. E outra coisa que os alunos acabam não percebendo também. Se o loco está no equilíbrio de Hardy-Weinberg, a heterozigosidade coincide com a frequência esperada de heterozigotos, independentemente do número de alelos considerados no loco. Então, só para reforçar a ideia, se eu tenho a frequência de um alelo e eu elevo ela ao quadrado, eu tenho a frequência do homozigoto na população, para esse alelo. Se eu tenho a frequência de um alelo e elevo ela ao quadrado, eu tenho a frequência do homozigoto para esse alelo na população. Isso só é válido no caso de locos no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Se eu tiro a raiz da frequência do homozigoto na população, eu obtenho a frequência do alelo na população.
Se eu tiro a raiz da frequência do homozigoto, eu tenho a frequência do alelo. No caso da frequência do heterozigoto, a situação é um pouco mais complicada. Eu vou cair numa equação de segundo grau, onde eu vou ter que achar as duas raízes. Então eu vou ter a raiz de P e de Q. É uma situação um pouco mais complicada, a gente não vai tratar aqui, mas eu deixo na projeção o desenvolvimento da fórmula para encontrar as duas raízes. Quando eu conheço a frequência dos heterozigotos, por exemplo, como é que eu vou calcular a frequência de P e Q? Nessa situação todo mundo sabe. Vai ser P igual a Q igual a meio. Mas e se o heterozigoto tiver com uma frequência de 30%? Qual é o valor de P e qual é o valor de Q? Você tem que desenvolver uma equação de segundo grau para encontrar esses dois valores. É um pouco mais complicado. E para fechar, vou usar o exemplo aqui de um loco com dois alelos. Se eu tenho um loco com dois alelos e o loco está no equilíbrio de Hardy-Weinberg, a heterozigosidade coincide com a frequência esperada de heterozigotos para aquele loco na população. E a heterozigosidade, então, vai ter o mesmo valor máximo encontrado para a frequência esperada de heterozigotos. E esse valor máximo vai acontecer quando a frequência dos alelos for idêntica. Então, se eu tiver 10 alelos, quando a frequência desses 10 alelos for a mesma, todos eles com 0,1 de frequência na população, eu tenho a frequência máxima de heterozigotos possíveis para aquele loco. E eu tenho o máximo valor de heterozigosidade também para aquele loco. Tem como eu ter heterozigosidade igual a 1? Não. Tá? Não tem. Por quê? Porque ela é uma probabilidade. Se eu não tenho nenhuma variação, o valor de heterozigosidade é 0. Mas se eu tenho dois alelos, o meu valor máximo de heterozigosidade é 50. Se eu tiver 1000, sempre vai ter a possibilidade de dois alelos iguais se associarem. E aí você não consegue frequência de heterozigotos igual a 100%. Quando isso acontece, evidentemente o loco não está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tem como eu ter frequência de heterozigotos de 100%? Tem. Naquela situação entre o cruzamento de duas linhagens puras, a frequência de heterozigotos é 100%. Mas essa população, essa F1, não está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Por que não está? Porque eu tenho dois alelos. E na situação de dois alelos, eu espero que no máximo eu tenha aqui 50% de heterozigotos, e não 100%. Isso só acontece porque eu tenho aqui um cruzamento preferencial. É um tipo de seleção, não é uma associação ao acaso. Se as associações acontecem ao acaso, eu volto para o meu quadro de Punnett, e eu espero sempre isso aqui. Tá? Se eu tenho dois alelos, e esses alelos estão distribuídos entre machos e fêmeas, a probabilidade de encontrar um heterozigoto é sempre 2pq, e o valor vai ser máximo quando a frequência de P for igual à frequência de Q, foi igual a 50%. Se há mais alelos, esse valor vai ser menor, mas a soma sempre vai dar 1. E, vou repetir, quando as frequências alélicas são igualitárias, a probabilidade de encontro de um heterozigoto é máxima. Isso vai ser verdade para a frequência esperada e, se o loco está no equilíbrio de Hardy-Weinberg, vai ser o esperado para o valor de heterozigosidade também. Certo? Então, a última observação, se eu tenho a frequência de um heterozigoto e ela é igual à frequência esperada de heterozigoto, lembrando que essa primeira frequência aqui é observada,
e, por consequência, vai ser igual a heterozigosidade, eu não tenho dúvida. O loco está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Se ocorre diferença entre o que você observou e o que você esperou, lembra que esses dois valores aqui são esperados. O loco não está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. E normalmente a gente utiliza Qi quadrado para fazer essa observação. Numa situação que eu tenho 10 alelos em um loco, é muito mais fácil eu calcular heterozigosidade do que ficar assumindo frequências esperadas de cada um dos tipos de heterozigoto e depois somar para encontrar o valor de heterozigosidade. Lembra que heterozigosidade é a probabilidade de encontrar um heterozigoto qualquer para um loco. Lembra do sistema sanguíneo ABO? Então eu tenho 3 alelos. Esse aqui está relacionado ao tipo de sangue O, esse é o tipo de sangue B, e esse aqui é o tipo de sangue A. Existe dominância completa de A e B em relação a O, e codominância de A em relação a B. Eu posso chamar isso aqui de P, Q e R. Se o loco está no equilíbrio de Hardy-Weinberg, qual é a probabilidade de eu encontrar um homozigoto B? Q ao quadrado. Qual a probabilidade de encontrar um homozigoto A? P ao quadrado. O, R ao quadrado. Então, aqui eu tenho a probabilidade de encontrar um homozigoto qualquer. E os heterozigotos? Vai ser 2PQ, esse é AB, mais 2PR, esse é AO, mais, vou colocar aqui embaixo, 2QR, esse é BO. Essa é a frequência esperada de encontrar um heterozigoto qualquer no sistema BO. Esse é o valor de heterozigosidade. Somando a frequência esperada de homozigotos com a frequência esperada de heterozigotos, eu tenho o todo. Se desse 1 eu subtraio a quantidade esperada de homozigotos, eu tenho o valor de heterozigosidade. Se desse 1 eu subtraio a frequência esperada de heterozigotos, eu tenho a probabilidade de encontrar um homozigoto qualquer. Isso é uma outra medida, é uma medida relacionada à endogamia. Quanto maior a probabilidade de encontro de um homozigoto, maior é a probabilidade do sistema ser endogâmico ou ter algum sistema de seleção que favorece o desaparecimento de alelos. Quanto menos alelos, mais homozigotos eu vou encontrar na população. Então, populações que são naturalmente autofecundadas, elas são predominantemente homozigotas por uma grande quantidade de locos. Não é o caso de populações que têm acasalamento ao acaso. Certo? É isso. Agora que a fórmula para o cálculo da heterozigosidade esperada é conhecida, a gente pode expandir um pouco a ideia. O cálculo de heterozigosidade é feito loco a loco, considerando-se todos os locos amostrados. Alguns vão ter variação e outros não. Os que têm variação, aqueles que têm mais de um alelo, podem ter a heterozigosidade calculada. Os sem variação, aqueles que só têm um alelo, eles têm valor de heterozigosidade igual a 0. Se eu somo todos os valores de heterozigosidade que eu encontrei, inclusive os zeros, e divido pelo número total de locos amostrados, eu tenho a heterozigosidade média esperada para a população. Essa heterozigosidade média esperada é a probabilidade de se amostrar um heterozigoto para qualquer um dos locos amostrados. A gente vai continuar a falar de heterozigosidade, mas vamos fazer um parêntese para falar de uma outra medida de variação genética. É o polimorfismo.
Polimorfismo é uma medida que depende do número de locos amostrados e, entre eles, os que têm variação. Dessa forma, essa medida é a frequência relativa dos locos com variação, os chamados polimórficos, entre todos os locos amostrados, inclusive os que não têm variação, os locos monomórficos. Então, o polimorfismo é a probabilidade de se encontrar locos polimórficos entre todos os locos amostrados. Mas tem um porém. O critério para se definir o que é um loco polimórfico ele é arbitrário. Em alguns casos, ele é baseado na frequência do alelo mais raro. Para a gente, loco polimórfico vai ser aquele que tem mais de um alelo. Voltando à heterozigosidade, essa tabela ajuda a gente a ver como o valor de heterozigosidade esperada está associado ao teorema de Hardy-Weinberg. Ela também reforça a natureza probabilística da heterozigosidade esperada. Vamos ver como isso acontece. Na população 1, as frequências alélicas são essas que aparecem aí. Se você calcular a frequência esperada de heterozigotos, seu valor vai ser o mesmo da heterozigosidade esperada, 50%. O valor da frequência esperada de heterozigotos e da heterozigosidade é o mesmo da frequência observada de heterozigotos. Essa é uma indicação clara da ocorrência do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os valores são idênticos. O cálculo do valor de heterozigosidade foi feito usando a fórmula aqui. Foi substituído o valor de P pelo valor das frequências alélicas existentes na população 1. Se vocês calcularem o valor de heterozigosidade esperada para as demais populações, os valores vão ser esses que aparecem aí. Perceba que na população 4 há apenas um alelo. A população é monomórfica e o valor de heterozigosidade é 0. Não há probabilidade de existir um heterozigoto nesse loco, já que eu só tenho um alelo. Na população 2, o valor de heterozigosidade esperada é 50%. Mas a frequência observada de heterozigotos é 0. Aí tem aquela questão da natureza probabilística da heterozigosidade. O heterozigoto pode aparecer numa frequência de até 50%, mas de fato ele não existe. Nessa situação, em que a frequência observada difere do valor de heterozigosidade e vai ser diferente também da frequência esperada de heterozigoto, é uma indicação da ausência do equilíbrio de Hardy-Weinberg. O mesmo acontece na população 3. Foram observados 50% de heterozigotos, mas a frequência máxima que eles poderiam ocorrer era de 38%. Essa população também não está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vamos ver agora uma das aplicações do cálculo de heterozigosidade esperada no estudo de genética de populações. Vamos imaginar uma metapopulação. Você tem ali várias subpopulações cujos indivíduos de uma determinada espécie podem ou não migrar de uma subpopulação para outra. Essa migração é chamada de fluxo gênico. Isso significa que os indivíduos, ou seus gametas, por exemplo, grão de pólen, eles deixam a sua população e, ao mesmo tempo, podem contribuir para alterar o pool gênico da população que os recebe. Se não há fluxo gênico, isso quer dizer que indivíduos não deixam o fragmento. A fragmentação produz essa história de metapopulação, é muito fácil de ver isso. Então, se não há movimento de indivíduos, não há movimento de grãos de pólen, sementes para fora dos fragmentos, você tem populações isoladas e o retrato que você acaba tendo em termos genéticos é esse que aparece aí nessa ilustração. A gente diz então que a população ou as populações estão estruturadas. É como se elas fossem compartimentos fechados de conjuntos gênicos próprios. Isso sempre vai acontecer quando o fluxo gênico é ausente ou mínimo.
Por outro lado, se o fluxo gênico é intenso, independente de as populações estarem em ambientes fragmentados ou não, o que eu tenho em termos genéticos é uma coisa bastante homogênea, e essa ilustração passa exatamente essa ideia. As subpopulações que estavam ali dentro ou que estão ali dentro, elas funcionam como sendo uma única unidade. E a gente fala então que a população não está estruturada geneticamente. Acho que vocês já conseguem perceber que, não havendo fluxo gênico, a probabilidade de acasalamentos não casualizados acontecer é grande. Isso não vai acontecer no caso de fluxo gênico intenso. Se há muitos indivíduos que podem se encontrar, a maior parte dos acasalamentos é ao acaso. E essa casualidade nos acasalamentos, ou a falta dela, pode ser verificada pelos valores de heterozigosidade. Acasalamentos não casualizados ou endogâmicos diminuem consideravelmente a probabilidade dos heterozigotos aparecerem. O contrário acontece quando há acasalamentos ao acaso. Então, os valores de heterozigosidade, eles refletem a taxa de exogamia, ou acasalamentos ao acaso. Se eu estudar as subpopulações isoladamente e depois fizer uma média dos valores de heterozigosidade encontrados e comparar com o valor total, considerando as subpopulações como sendo uma única unidade, se eu encontro um valor médio menor do que o total, isso é uma indicação de que há, de alguma maneira, uma taxa de fluxo gênico reduzida. Essa redução ou essa concentração de homozigotos dentro das subpopulações recebe o nome de efeito Walland. E é claro que eu posso pensar de uma outra maneira. Se há excesso de homozigotos, é porque há falta de heterozigotos. Um caso extremo que a gente pode verificar isso com bastante facilidade é o de plantas que se autopolinizam. Então você tem um conjunto de plantas sem nenhuma variação, mas quando você considera a variação total, ela é até bastante alta, às vezes mais alta do que em plantas com reprodução sexuada. Plantas que são polinizadas por animais podem ter essa mesma situação. Plantas que têm uma dispersão de sementes deficientes também podem ter essa situação. Então você tem ilhas de genótipos que, quando você considera o todo, representam uma grande variação genética, mas isoladamente eles têm muito pouca variação. Vamos usar o Excel para fazer uma pequena simulação para visualizar o que é esse efeito Walland. Vocês têm essa simulação disponível lá no Moodle da UFAC. É só acessar o material de apoio e clicar em simulações. A ideia aqui é simular o efeito Walland. Então, a gente vai tentar mostrar que a heterozigosidade média é menor do que a heterozigosidade total quando as populações têm um nível de endogamia alta dentro delas. Então, a gente está com aquela ideia ainda de metapopulação na cabeça. Temos ali 5 subpopulações. No total, vão ser 12 alelos, então representando 6 indivíduos. Vamos começar colocando todas as 5 populações como sendo homozigotas. Então, as 5 subpopulações homozigotas, todas elas com o mesmo alelo. Quando a gente olha a frequência do alelo 1 aqui nessa tabela, a gente vê que todas elas têm a mesma frequência, como deveria ser. E se elas são monomórficas para esse loco em questão, a gente vai assumir que a gente está olhando um único loco, como de praxe, mas esse loco tem apenas 2 alelos. Se o loco é monomórfico, os valores de heterozigosidade são 0. Você não vai ter, então, valor de heterozigosidade em lugar nenhum nessa tabela. Vamos adicionar um outro alelo. Lembrando que no Excel eu tenho que colocar os alelos como sendo números e não letras. Então vamos colocar aqui um outro alelo como sendo linha. Eu vou colocar então agora a população 1
dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Eu vou colocar como sendo 50% 1 linha, 50% 1. Nessa situação, eu devo ter a frequência máxima de heterozigotos na minha subpopulação 1, e ela vai ter o valor de 50%. Então, quando eu coloco a mesma frequência de alelos 1' e 1 na população 1, de imediato as frequências dos dois alelos são apresentadas aqui. E a frequência de heterozigotos observada é igual ao valor de heterozigosidade, 50%. O que acontece se a gente colocar todas as 5 subpopulações no equilíbrio de Hardy-Weinberg? Quando eu tenho todas as subpopulações no equilíbrio de Hardy-Weinberg, aquela estrutura de metapopulação também está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. E aí a minha heterozigosidade média, que é a média obtida pela somatória das heterozigosidades de cada subpopulação dividido por 5, esse valor médio é igual ao meu valor total. Nessa situação eu não tenho efeito Wallund de forma alguma. O que seria esse efeito Wallund? Seria a deficiência de heterozigotos dentro de algumas subpopulações. Vamos imaginar que a população 1 é toda do homozigoto 1'. Isso acarretaria, então, evidentemente, uma deficiência de heterozigoto. Eles simplesmente não existem. Com isso, o meu valor médio de heterozigosidade se torna menor do que a heterozigosidade total. E se isso acontecer também com a população 5, o valor fica menor ainda. Evidentemente, como eu tenho duas subpopulações homozigotas, eu tenho agora um valor menor de heterozigosidade. Mas o que acontece com o valor de heterozigosidade se as populações 2, 3 e 4 também forem homozigotas, só que para um alelo diferente? Então eu tenho agora a população 1, 2, 3, 4 e 5, todas igualmente homozigotas, só que a população 1 e 5 é homozigota para o alelo 1', e a 2, 3 e 4 homozigota para o alelo 1. Nessa situação, a heterozigosidade esperada dentro de cada população é 0. Eu não tenho a possibilidade de ocorrência de heterozigotos dentro das subpopulações. A média, 0. Mas olha o que acontece com o valor de heterozigosidade. Quando eu considero o todo, esse valor é alto. Então, essa discrepância entre um valor médio e o considerado no conjunto total das subpopulações é o que caracteriza o efeito Wallund. Isso é uma indicação também de que não existe fluxo gênico da população 1 para 2, da 2 para 3, da 5. Então, essas populações seriam ilhas de genótipos no meio dessa estrutura que a gente chama de metapopulação. Isso tem implicações importantes nos campos de genética da conservação. Então, pessoas que trabalham com animais, com plantas e estão interessados na conservação desses organismos, alguns até em risco de extinção, normalmente utilizam esses recursos para verificar se os cruzamentos estão ocorrendo de forma satisfatória, se há fluxo de indivíduos entre os fragmentos e coisas do tipo. Então a gente consegue usar o Excel para simular o efeito Wallund e visualizar o que acontece com os valores de heterozigosidade quando a gente altera a estrutura genética das populações que a gente tem em consideração, certo? Então essa foi a nossa simulação do efeito Wallund usando o Excel como recurso. Existe uma estatística chamada estatística F. Apesar do nome, ela não tem nada a ver com a ANOVA ou com o teste F que vocês devem ouvir falar na estatística experimental, se é que já não ouviram. Essa estatística F mede a intensidade de fluxo gênico em metapopulações. O pano de fundo dessa estatística é o conceito de heterozigosidade esperada. A estatística F tem 3 níveis, o FS, o FST e o FT. Na descrição do vídeo tem um link que vocês podem consultar
para ver o significado e a forma de cálculo de cada um desses níveis da estatística F. Por ora, uma visão geral é o suficiente. Basta a gente saber que o FS está ligado a processos endogâmicos e o FST a processos exogâmicos. O FT também está ligado a processos endogâmicos, mas vamos deixar ele de lado por enquanto. Então, olhando só para o FS e para o FST, a gente teria o que o esquema está mostrando. A heterozigosidade mantida ou perdida dentro do fragmento é medido pelo FS. E a heterozigosidade mantida ou perdida na metapopulação é medida pelo FST. Olhando só para o FST e o FIS, a gente vê que o primeiro varia de 0 a 1 e o segundo de -1 a 1. Se a população não é estruturada, se existe um grande fluxo gênico entre os fragmentos, o valor de FST vai estar próximo a 0. Se não há fluxo gênico entre os fragmentos, esse valor vai estar próximo a 1. No caso do FE, se os acasalamentos são o acaso, o valor será próximo de 0. Se existe endogamia, quanto mais intensa for essa endogamia, mais próximo de -1 ou de +1 o valor de F e S vai estar. Vamos usar o POPGene para testar essas ideias. Vamos usar o POPGene para simular a estatística F envolvendo 3 subpopulações. Usei o Excel para montar esses genótipos aqui, um único loco com 3 alelos. O alelo C, o alelo B e o alelo A. Lembrando que no POPGene os alelos recebem letras diferentes. Então eu tenho 12 indivíduos em cada subpopulação, todos eles diploides, e o meu loco aqui tem 3 alelos com codominância. Eu consigo reconhecer o heterozigoto. Eu vou transferir essa informação lá para o POPGene. Então está aí, simulação da estatística F. Essas informações aqui em destaque são obrigatórias, então eu tenho 3 populações e um único loco. Eu chamei esse loco de loco 1. Aqui estão as subpopulações, um espaço entre uma e outra. O que eu tenho aí? Eu tenho 3 populações homozigotas. Nessa situação, não há nenhuma transferência de genes entre uma população e outra. O que é que eu espero de resultado na estatística F? O que eu espero de resultado para os níveis F e S e o F, ST? Então, o F e S está relacionado à endogamia dentro das populações e o FST está relacionado com fluxo gênico entre as subpopulações. Vamos ver quais vão ser os resultados. Então, para a gente lembrar como é feito o carregamento aqui no POPGene, eu venho aqui em carregar os dados, codominante, vou procurar aqui o meu arquivo, vocês podem colocar, tá aí, vocês podem colocar no lugar mais fácil de encontrar, o meu diretório ali é uma bagunça. Então está aqui o arquivo. Eu venho aqui em codominante, os dados são de organismos diploides. Eu quero a estrutura de populações únicas e conjuntas. Eu preciso das populações conjuntas para determinar o FST. E o que eu quero? Eu quero estatística F. Dou OK? Sim, sim. Então vamos ver os resultados. Então, o tamanho da minha amostra está aqui, 72 locos. O F e S não pôde ser calculado e o FST deu o valor 1. Esse valor 1 do nível FST é uma indicação clara que não há fluxo gênico entre as subpopulações.
Isso quer dizer que as subpopulações ou a metapopulação é extremamente estruturada. O FS não pode ser calculado porque as subpopulações são homozigotas. Não há variação genética ali dentro. Se não há variação genética, a heterozigosidade não pode ser calculada e é essa heterozigosidade que é utilizada como pano de fundo para a estatística F. Tá? Quando eu considero o todo, eu tenho heterozigosidade, por isso que eu consigo calcular o FST. Mas dentro de cada subpopulação não há essa diferença. Vamos alterar os dados para ver o que acontece. Então eu carreguei novamente os dados, só que nesse momento eu montei 3 subpopulações, todas elas com um nível de heterozigosidade bastante alto, indicando a existência de fluxo gênico intenso entre elas. Vamos ver o que é que a gente tem como resultado. Então eu pedi para calcular dessa vez, inclusive, a heterozigosidade. Então está aqui, ó, heterozigosidade para esse loco. O valor então de heterozigosidade ele é bastante elevado, perto de 68%. Vamos ver o que acontece com a estatística F. Então ali para a população 1, população 2, mesmo índice, população 3, o mesmo índice, elas são cópia uma da outra. No geral, a heterozigosidade ficou com 66%. Agora eu tenho um coeficiente de FS perto de 50%. E o meu FST perto de zero. Isso quer dizer, esse FST perto de zero, quer dizer que há um fluxo gênico intenso entre as subpopulações, como a gente havia previsto. Esse valor aqui indica que ainda há algum nível de endogamia. O que eu faço para simular a ausência completa de endogamia? Eu preciso estabelecer que as populações estão, então, dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vamos ver como isso pode ser feito. Para simular que as 3 subpopulações estão no equilíbrio de Hardy-Weinberg, eu usei esse recurso aqui. Então, eu considero 3 alelos, o A, o B e o C, todos eles com a mesma frequência, 0,33, e aqui eu calculo as frequências esperadas dos homozigotos, as frequências esperadas dos heterozigotos e faço o ajuste para o número de indivíduos com os respectivos genótipos dentro da população. Então eu devo ter, de acordo com os meus cálculos, 2 A grande, 1 B grande, 2 C grande. Esses heterozigotos aqui, então 2 deles AB, 3 AC e 1 BC e um homozigoto CC. Isso não vai estar exatamente dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberg porque a população é muito pequena, mas vai ser uma aproximação. O que a gente espera nessa situação? A gente espera que o F e S esteja muito próximo de zero, indicando o acasalamento casualizado dentro das subpopulações. Isso quer dizer ausência de endogamia. E a gente deve encontrar um FST também bem perto de zero, indicando então um intenso fluxo gênico entre as subpopulações. Se eu tenho 3 subpopulações no equilíbrio de Hardy-Weinberg, quando eu considero o todo, eu também vou ter o equilíbrio de Hardy-Weinberg verificado. Vamos simular então usando ali o PopGene. Então os dados já estão aqui no PopGene. Diploides, codominantes, populações simples, duplas, vamos calcular a heterozigosidade esperada e a estatística F. Eu devo ter um nível de heterozigosidade esperada bastante elevado aí. E, por conta desse elevado valor de heterozigosidade, a minha estatística F, nos níveis considerados, vão estar próximos a zero. Vamos ver se isso acontece de fato. Vamos calcular também Hardy-Weinberg. Eu espero que todas as subpopulações e a população total estejam no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vamos ver.
Então está aqui os resultados. População 1 está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Dá uma olhada na heterozigose, bem elevada. Esse é o valor máximo esperado, já que eu tenho os 3 alelos com a mesma frequência. População 2 também está no equilíbrio de Hardy-Weinberg, o mesmo valor de heterozigosidade, já que uma é cópia da outra. Então a população 3 a gente pode passar e vamos olhar diretamente o total. Então a heterozigosidade geral, valor elevado. O conjunto, população A está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então a população como um todo está no equilíbrio. Valor de heterozigosidade aqui alto. O FS diminuiu muito, ele está mais próximo de zero, ele não vai ser zero nessa situação, porque a minha subpopulação é pequena e o equilíbrio não é perfeitamente estabelecido. Mas vamos fazer isso com 2 populações apenas para vocês verem com mais clareza. E o meu FST está aqui com valor de zero, indicando um fluxo de indivíduos muito grande entre os fragmentos, entre as minhas subpopulações. Vamos simplificar o nosso modelo usando só 2 populações. Então agora um modelo simplificado, apenas 2 populações, um único loco com 2 alelos. Um único loco com 2 alelos, a frequência do homozigoto A grande vai ser 3 indivíduos, 25% do total, que é de 12, a mesma frequência por B grande, e aqui 6 indivíduos heterozigotos. Isso se repete na população 1 e 2. Desse modo, os valores esperados e observados são idênticos, então a população está estritamente no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Eu copiei essa situação para a subpopulação 2 e agora a gente vai calcular a heterozigosidade, deve ser 50%, e os valores da estatística F, dos níveis FS e FST. Os dois devem ser zero. Vamos ver se é isso que acontece. Então está aqui os cálculos. População 1, no equilíbrio de Hardy-Weinberg, isso vai acontecer na população 2. Heterozigosidade, 50%. Esse cálculo ele é semelhante, mas esse daqui está mais dentro da fórmula que a gente tem utilizado. Mas 50%, como esperado. Vai acontecer da mesma forma na população 2. População total, também no equilíbrio de Hardy-Weinberg. O valor de heterozigosidade também 50%, como esperado. Os nossos níveis da estatística F devem ser zero. Fechou. Espero que vocês tenham entendido a ideia. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Diversos fatores podem contribuir para a estruturação genética das populações. Aqui a gente citou apenas alguns deles. O Pearce apresenta outras, como deriva genética e diferentes tipos de seleção. A maneira como essa estruturação é estudada também é variável, mas a maioria dos estudos adota os conceitos de heterozigosidade como ponto central para determinar a possibilidade de diferentes populações se manterem viáveis ao longo do tempo. Esse é o principal foco da genética da conservação, mas isso é assunto para um outro momento. Eu fico por aqui, até mais.